Meus amados irmãos e ouvintes, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade, esse retorno que o Senhor tem nos concedido para continuarmos fazendo este grande trabalho para a manutenção da obra de Deus, para o ensino da igreja e, sobretudo, para a edificação do povo de Deus. Continuamos estudando sobre o tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Comentado ou comentada pelo pastor Douglas Batista. Estudamos hoje a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Meus amados irmãos, nós podemos ver já pelo título, deturpação da doutrina bíblica do pecado. Deturpar significa dar mau emprego ou empregar erroneamente. Então, deturpar a doutrina bíblica do pecado há uma intenção periférica, diabólica, de tornar o pecado inofensivo. Tornar o pecado inofensivo ou comum, isto é, todos praticam. Então vejam que a sutileza do diabo. Deturpa-se a doutrina bíblica, dá-se uma máscara de que o pecado é inofensivo, de que o pecado é relativo, de que o pecado todos praticam e por isso não tem essa gravidade toda. E tudo isso é o espírito de Babilônia, voltando à lição passada. E o que é o espírito de Babilônia? Meus amados, o espírito de Babilônia é um esforço desesperado de uma humanidade caída, querendo impor seus próprios códigos de valores. Diga-se de passagem, códigos deturpados e diabólicos. Portanto, a Igreja de Deus, ainda voltando à lição passada, deve resistir com toda a força, com toda a disposição, essa deturpação que está em todas as camadas sociais. A igreja é a única, conforme Paulo diz na sua carta aos crentes em Deuteronômio. Ele diz que já impera a injustiça, já impera o anticristo, mas a igreja resiste. Glória a Deus. Queridos irmãos, a doutrina, ou a queda do homem no Éden, ela trouxe uma inclinação do coração do homem ao erro. Por isso, essa regeneração, isto é, essa queda lá no Éden, ela precisa de um levantar. Aqueles que caíram precisam se levantar. Por isso, esse levante, essa regeneração, só é possível ser feita quando a pessoa vence o pecado, e só pode vencer o pecado por meio da autoridade infalível da Bíblia Sagrada. Porque, irmãos, olha, nós temos a questão da geração. Nós fomos gerados, a Bíblia diz, segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas lá no Éden, a geração caiu. Isto é, se degenerou.
Degenerou significa perdeu as características originais. O homem continua a imagem de Deus, mas ele perde a semelhança, porque a imagem vai para, eu falo da estatura, da aparência física, mas a semelhança vem da questão procedimental, né, dos procedimentos, das atitudes, e o pecado acabou com esse lado. Mas Deus providenciou a regeneração, isto é, o homem, ao aceitar Jesus como Salvador, ele agora readquire as características originais e ele passa a viver uma nova vida. O apóstolo Pedro diz que nós agora passamos a receber grandíssimas e preciosas promessas e por elas somos feitos participantes da natureza divina. Então a natureza caída, a natureza degenerada, a natureza enganada, ela agora recebe um novo florescer, que é a natureza divina. A nossa lição de hoje ela está apresentada em 3 tópicos: o ensino bíblico da natureza pecaminosa, o segundo, as teologias modernas e terceiro, a normalização do pecado. Meus amados, o ensino bíblico da natureza pecaminosa tem a ver com o pecado. Quer dizer, tem a ver com a queda lá no Éden. O ensino bíblico diz que, uma vez pecando Adão, pecou todos nós. Ou pecamos todos nós. A Bíblia diz que, pelo pecado de Adão, todos pecaram. A Bíblia diz que se por um entrou o pecado no mundo, por um entrou a graça. Glória a Deus. Então, o que é o pecado? O pecado significa errar o alvo. O pecado, em menos palavras, sem muito esforço, é a transgressão da lei de Deus. Isto é a ação contrária à vontade de Deus. É fazer tudo aquilo que Deus abomina, que Deus reprova, que Deus não quer. Isso é pecado. Mas se o pecado erra o alvo, ele não é apenas errar o alvo. Ele é também o esforço para se atingir o alvo errado. Porque errar o alvo, muitas vezes, se erra por ignorância. Agora, o esforço deliberado, o esforço planejado para se atingir o alvo errado, esse é o pior pecado. Alguém já disse que das corrupções, a pior é a corrupção dos bons. Porque os bons, sendo bons, eles se degeneram, eles saem da linha, eles saem da trilha para pecar quando eles têm total conhecimento do que é correto, do que é certo. Glória a Deus. Então, o ensino bíblico da natureza pecaminosa, ele tem a ver com aquilo que nós devemos aprender para não pecar. Aquilo que nós temos que aprender para agradar a Deus. E isso, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos cercados. O escritor aos Hebreus diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Então nós não podemos errar. Nós somos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas que sabem que matar é crime, matam, mesmo sabendo que é crime. Aqueles que sabem que roubar é crime, roubam, mesmo sabendo que é crime. Para eles isso é natural. Eles acham que estão fazendo aquilo para o que o coração chama. Mas eles estão observando aqueles que dizem que não fazem, para ver se eles fazem, para serem reprovados.
Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então o pecado de Adão foi transmitido ou transferido para todos os demais humanos. Mas Jesus, como está escrito lá em Tito, diz que a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens que herdaram o pecado original, o pecado de Adão. Eles agora recebem a manifestação da graça de Deus para que sejam libertos do poder do pecado. Assim, meus amados, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Então, a questão do pecado hoje, ele não é apenas por alguém dar mau exemplo. Não, se alguém diz, não, eu não roubo, eu não minto, eu não faço isso, não faço aquilo, mas você tem a natureza pecaminosa, você herdou o pecado lá no Éden. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos que buscar a Deus para que esse pecado não nos aflinja mais, para que nós tenhamos esses pecados perdoados. Isso fala da universalidade do pecado. O pecado tornou-se universal, isto é, ele atingiu a todos lá a partir do Éden. Corrupção total. É o estado mental, moral e espiritual da natureza humana. Meus queridos, olha, todo grande ou pequeno projeto começa na mente. Assim também, o pecado começa na mente. O nosso irmão Tiago, na sua carta universal, ele diz que cada um é tentado quando é atraído e engodado. Em algumas versões diz atraído e enganado. Atraído pelas suas próprias concupiscências. Depois de atraído, ele é atraído na mente. Essa atração é mental. Depois de atraído, esse pecado é concebido. Então já vem para o lado moral. Já vem para a prática. E tendo concebido, gera a morte. Aí já vem para o lado espiritual. Então, quando alguém é atingido mental, moral e espiritualmente, essa pessoa está tangida pela corrupção total. E aí, é como nós dizemos, só Jesus na causa, só Deus, para nos livrar dessa morte. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Pecado de quem? Dos nossos antepassados. Nós somos atraídos para o mal. Paulo diz que ele vivia uma dicotomia, uma luta em si mesmo. Porque ele dizia, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. É essa atração mundana, essa atração diabólica, babilônica, para que cometamos pecado. Então, essa corrupção impede que o homem de tomar iniciativa no processo da regeneração. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e viu aqui que nós não tínhamos forma alguma para fugirmos do pecado. Ele dizia que não havia um justo sequer. Então ele entregou o seu filho para que, morrendo na cruz, nos trouxesse novamente a possibilidade de sermos salvos. As teologias modernas. As teologias modernas. Entre elas nós temos a teologia do pecado social, a teologia da libertação e a teologia, o liberalismo teológico. O pecado social, ou a teologia do pecado social, remonta aos concílios católicos de 1968 em Medellín. Esses concílios eram chamados
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Isso não existe hoje. Eles eram convocados pelos papas para tomarem a frente da causa social, que eles chamavam da causa social. E nesse concílio de Medellín, eles acertaram que a igreja tomaria a frente da educação. A igreja proclamaria que a educação se tornaria a libertadora da sociedade. A igreja assume um papel de posição de libertadora por meio da educação. E nessa teologia, irmãos, enganosa, ela inverte os papéis. Ela inverte a lógica. Ela quer dizer que as pessoas que são pecadoras não o são por nenhuma influência maligna. Elas querem dizer que as pessoas que pecam não pecam porque foram enganadas pelas concupiscências, como diz o nosso irmão Tiago. Elas querem dizer que as pessoas que são pecadoras são pecadoras porque são levadas a isso. E quem as leva ao pecado, segundo essa teologia, a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Eles querem dizer que alguém que é pobre, ou só é pobre, porque a sociedade não lhe deu direito de ter alguma coisa. Diz também que a pessoa só é injustiçada porque é perseguida pelos aparelhos maiores, a opressão estatal, por exemplo. E a desigualdade é a soma das duas. A pobreza e a injustiça tornam a sociedade desigual. Então, eles querem dizer que o pecado não tem nada a ver com a causa espirituais, são causas sociais. É o tal do pecado, da teologia do pecado social. Dessa forma, elas restringem o pecado a uma mera falta de controle social. Quer dizer, a vítima não é mais vítima. Eles querem dizer, por exemplo, que quem rouba, não rouba porque é ladrão, mas rouba porque não recebeu uma oportunidade de trabalho. Se fosse assim, irmãos, não existiria ladrão rico. Se fosse assim, o ladrão roubava até se igualar com os demais. Não, eu já estou igual aos outros, já estou socializado com os outros, então não vou roubar mais. Mentira do diabo. O pecado é pecado quando as pessoas desobedecem a Deus. A história do pecado social é mentira do diabo. Não existe pecado social, existe pecado espiritual, pecado moral, a transgressão da lei de Deus. A teologia da libertação. Isso aqui é obra de Gustavo Gutierrez no Peru e Leonardo Boff aqui no Brasil. Isso tem a ver com a teologia, tem afinidade com as causas socialistas de Marx. E o que é que Marx dizia? O que é que estão escritos por ele? É que as pessoas, irmãos, elas, antes de serem libertas do pecado, elas têm que ser libertas das opressões. E que as pessoas têm que ter uma consciência de que elas devem lutar. Que ele chamava a luta do proletariado para assumir estruturas de poder. É o que ele chama de o socialismo. Mas veja como é engraçado isso. O socialismo de Marx é assim. Ele separa a sociedade pelo menos em duas camadas. A primeira, rica para mais rica, que é um grupelho lá, enquanto ele distrai a maioria que é pobre. Ele socializa e iguala os pobres lá embaixo, sendo pisoteados, enquanto eles roubam e gastam lá em cima.
É só ver a estrutura das ditaduras por aí. Os ditadores que estão lá na casta, lá em cima, gozando dos seus bilhões, e os pobres acabando de fome e ainda batendo palma por eles. Essa é a chamada teologia da libertação. Prega que você tem que se liberar, tem que se libertar da estrutura de poder, porque é isso que faz que as pessoas pequem. Repito, quem faz que as pessoas pequem é o afastamento de Deus, é o desconhecimento da palavra de Deus. Nesse caso, irmãos, essa teologia da libertação, ela também descamba para a imoralidade. Ela diz que as pessoas devem ser libertas para fazer o que quiser no campo sexual, por exemplo. Que a transexualidade pode ser feita até de criança. Já tem projeto por aí que, graças a Deus, não foi aprovado e nem será, a não ser que seja usurpado pelo Poder Judiciário, de que há pessoas pedófilas, homens pedófilos, que não são pedófilos, são doentes. E como tais devem ser tratados e não presos. Vai se tratar o pedófilo, o criminoso, enquanto o Estado gasta dinheiro no tratamento dele, ele faz outras vítimas. Mas tudo isso faz parte da teologia da libertação. É aquela que prega que a virgindade da moça é opressão. Alguém está oprimindo a moça para não viver a vida, para esquecer, para queimar etapa na sociedade, aliás, na sua mocidade. Isso é triste, meus amados irmãos. Volto a dizer, a igreja tem que orar e resistir. As grandes causas da Bíblia foram ganhas por oração. Nós vemos que o Esther, ela reverteu a pena de morte para o seu povo quando proclamou 3 dias de jejum e oração. Nós vemos que Daniel foi levado para a cova dos leões e de lá saiu ileso, porque a Bíblia diz que ele, quando soube que a trama estava feita, ele continuou orando 3 vezes por dia, da mesma forma que orava. Então a gente não pode só criticar, tem que orar. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Depois vem o liberalismo teológico. Esse é o que libera tudo para o homem ir para o inferno mais cedo. Glória a Deus. É essa teologia liberal que diz que as revelações divinas não têm nada a ver. Que as pessoas têm que viver a vida. Aquilo que está na inspiração, na inerrância e na infalibilidade da Bíblia Sagrada, essa teologia da liberal trata isso como um mito, algo fantasioso que não existe. Glória a Deus. O ideário teológico liberal e de oposição às antigas doutrinas bíblicas se fundamenta na revelação das Escrituras. Então, quando eles fazem isso, quando eles negam o espiritual e enfatizam e preponderam na liberdade, no liberalismo teológico, aquela teologia que libera tudo, para que depois as pessoas se tornem socialmente ativas, mas espiritualmente mortas. E elas morrem sem nem sentir. É como se fosse uma eutanásia. Normalização do pecado. Eu já falei disso. Normalizar o pecado é dizer que não é normal. Roubar ali um celular é normal.
Já viram essa história? É normal roubar um celular. Depois vende o celular e vai tomar uma cervejinha. Isso é normal. Adolescente que rouba o celular, ser preso ou ser apreendido, não, isso não pode acontecer. Isso chama-se a normalização do pecado. É normal. Tudo é normal. Moça, crente, ir para o São João, participar do São João, não, mas é uma cultura, é a cultura nordestina, é o sangue do nordestino, é normal. Vá nessa. Não é normal, não. Normal é agradar a Deus. Normal é viver uma vida pia, uma vida reta, uma vida digna na presença do Senhor. Isso é que é normal. É isso que todos deveriam saber, que para isso todos foram criados. Então, meus amados, olha, em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E a prática dessa conduta dá-se o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Obediência aos princípios bíblicos é inerente ao cristão. Então, cristão é cristão para viver segundo a Bíblia e não segundo o mundo. Quem vive segundo o mundo não é cristão para ir para o céu. É cristão para viver aqui. Para ficar por aqui. É o cristão que não vai ouvir a trombeta. É o cristão que nem será ressuscitado se estiver morto, nem será transformado se estiver vivo. Porque ele está no mundo, ele está participando do mundo. É o crente que se normalizou pecando. É aquele que não só erra o alvo, mas é aquele que deliberadamente se esforça para errar ou para acertar o alvo errado. Esse não vai. Esse, meus amados irmãos, é daqueles que acha que a imoralidade sexual, quer dizer, o sexo feito a qualquer custo, é normal. A traição à família é normal. Adolescentes se prostituindo por aí, é normal. Para essas pessoas que não almejam ir para o céu. Daqui uns dias, meus amados irmãos, infelizmente nós vamos ver alguém sendo chamado de abortófobo. Quer dizer, quem condena o aborto cometeu o crime de abortofobia. Não demora. O sistema nojento do mundo está caminhando para isso. Abortofobia para aqueles que abominam ou que reprovam o aborto. Mas, na crise ética e moral, na normalização do pecado, isso é passageiro, é corriqueiro. As drogas já estão preparando aí. O Poder Judiciário brasileiro já está se debruçando aí para medir, para mensurar quantos gramas de maconha pode ser considerado como uso, ou pode ser descaracterizado como tráfico. Isto é, a descriminalização do uso. Isso pode dizer que meio quilo é uso. Ah, mas eu preciso para o mês inteiro, então pode ser uso. Enquanto isso, esses usuários que dizem que são inofensivos, eles estão usando para ir roubar ali na esquina, para roubar o celular, para entrar na padaria. É para isso que eles estão fazendo. Mas não demora alguém chamar outro de drogofóbicos, que praticam a drogafobia. Meus amados, nós precisamos muito mais de orar. A imoralidade sexual está campeando a tudo. Ela deturpa a doutrina bíblica e favorece o pecado, avançando essa imoralidade sexual.
Deturpar, eu já disse que vamos ver aqui qual é relativizar a doutrina bíblica. Então isso, ela favorece o avanço. Quando alguém ensina errado numa igreja, quando alguém usa uma rede social para ensinar errado, isso aí está ganhando adeptos. Assim como quem ensina certo ganha adeptos, quem ensina errado também ganha. Quer dizer que o jovem deve estar na balada, dizer que o jovem pode ir para o motel e praticar sexo a qualquer tempo, que pode casar de qualquer forma, ou pode viver sem casamento mesmo, que o sexo entre sexo oposto é normal. Tudo isso, se alguém ensinar, vai ter adeptos. Chama-se imoralidade sexual. Isso é o afrouxamento moral. O ensino da ideologia de gênero. Mas o pior é que tem muita gente que, como a gente não pode se dissociar da política, nós somos seres políticos. Eu sempre penso que a igreja deve estar, a política está na igreja. Porque tudo que nós fazemos tem a ver com política. Agora, a igreja não pode estar na política. A igreja tem o objetivo da igreja é outro, é pregar a palavra de Deus, é ganhar almas. É resistir a tudo que está errado aí. E se ele estiver lá dentro da política, se ela estiver dentro da política, ela não vai ter essa força toda para fazer isso, porque ela vai ficar distraída. Glória ao Senhor Jesus. O ensino de ideologia de gênero na infância promove luxúria e licenciosidade. Ideologia de gênero é aquela que diz que a criança nasce com sexo indefinido e que ela vai procurar o seu sexo à medida que ela for crescendo. A ideologia é tão infame, é tão satânica, que ela esquece que a criança, macho, nasce com uma genitália. E a criança fêmea nasce com outra. Ninguém esconde isso. Ela não pode esconder que a criança macho nasce com um pênis. E a criança fêmea nasce com uma vagina. Então, como é que alguém vai escolher isso depois? Mas o diabo trabalha para deturpar, o diabo trabalha para enganar. E, infelizmente, está enganando a muitos. E até pessoas que andam carregando Bíblia para a igreja. E, quem sabe, até usando púlpitos e dizendo que lideram. A dessacralização da vida. Olha, irmãos, eu trabalhei num presídio e cheguei a conversar com alguns presos. Aqueles mais, apesar de perigosos, mais mansos, mais amigáveis. E eles são unânimes em dizer, não, a vida deles tá para tudo. Eu ouvi de alguns dizer, não, a partir de hoje, para mim tudo é lucro. Eu já fiz quase tudo que queria fazer. Para mim, morrer e viver é a mesma coisa. Isso é a dessacralização da vida, porque a vida é sagrada porque veio de Deus. A vida é sagrada porque veio de Deus e ninguém pode fazer isso, é dizer, amenizar, aviltar o valor da vida. Porque a nossa vida, a minha vida, para ser resgatada do pecado, custou o sangue de Jesus Cristo no Calvário. Isso é muito. Não pode ser aviltada, não. O corpo deve ser cuidado com muito carinho, porque a vida de um homem é inviolável, é de Deus. Eu não posso fazer dela o que eu quero. Eu não posso cortar a minha própria pele. A vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralização e a dignidade humana.
Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações ético-morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abordar, cometer tudo que é errado, cometer o suicídio, a eutanásia, porque o corpo é dela. Ora, se o corpo fosse meu, eu poderia fazer dele o que eu quero. Eu poderia tirá-lo e depois torná-lo a trazer. Quem tira a própria vida nunca mais terá de volta, porque não é dele. Se fosse dele, ele tirava enquanto tivesse, sabe, para descansar. Eu estou devendo muito, vou descansar. Tirava a vida e depois voltava a viver de novo. Se fosse dele, não é. A vida é de Deus. Isso é a dessacralização, a desvalorização da vida. Quando eles fazem isso está na normalização do pecado. Quando eles dessacralizam a vida, quando eles desvalorizam a vida, eles estão desvalorizando o dono dela. Na verdade, a seta é essa: desvalorizar o dono da vida, matando aquele que a possui. Vejam como o diabo é enganoso, nojento. Concluindo, queremos dizer que a revitalização do pecado, que o restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã, apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível a desigualdades sociais. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez que, regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.